Alô, estão me escutando? Sim, Roger. Muito bom dia. Alô, estão me escutando bem agora? Bom dia, sim, escutamos bem. Desculpe aí o transtorno, tivemos um problema aqui de ordem tecnológica aí, e eu atrasei um pouco para entrar aqui, né? Sem problemas. Já estamos todos posicionados aqui. Vamos dar início, então, a esse webinar. E seguindo aqui o nosso roteiro de apresentação, antes de mais nada, agradeço a paciência e a tolerância de todos que se juntaram a nós. Esse webinar ele vai ser transmitido em português, o idioma original dele é português, mas nós temos aqui a função de tradução simultânea para o inglês. E essa ferramenta da tradução simultânea, ela se localiza na barra inferior do Zoom, no ícone de mundo, e lá consta a opção em inglês. E para quem, por acaso, já estiver ouvindo em inglês, consta a opção em português também. Basta apenas selecionar o idioma. Esse é um webinar promovido pelo Comitê de Mineração da Britcham, da Câmara Britânica. A missão da Câmara Britânica é ser referência da comunidade empresarial no Reino Unido, no Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, os investimentos, serviços e os relacionamentos. Então, a Câmara tem atuação nacional, todo o Brasil, e possui filiais em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e Minas Gerais. A associação, a Britcham, ela possibilita um networking com executivos com poder de decisão no Brasil, no Reino Unido, e, além disso, possibilita a participação nos comitês setoriais, como, por exemplo, esse comitê de mineração, e nos grupos de discussão, que atuam em várias frentes, né, conforme amplamente exibido no slide de abertura que estava aqui logo antes dessa imagem. E, para quem tiver interesse em saber mais sobre cada um dos comitês e sobre a própria Câmara, pode acessar o site www.britcham.com.br. Então, nós queríamos agradecer, antes de mais nada, aos associados mantenedores da Britcham. As marcas estiveram divulgadas no slide de abertura. Eu, particularmente, gostaria de agradecer ao Luiz Azevedo, que é o vice-presidente do nosso Comitê de Mineração, e pela coorganização desse webinar. Gostaria também de agradecer a Brazilian Chamber of Commerce in Great Britain e a Canning House, que nos apoiaram na divulgação desse evento. Agradeço ainda ao time interno da Câmara Britânica por todo o suporte, por todo o apoio, e agradeço, naturalmente, ao nosso convidado, o Roger Romão Cabral, diretor da Agência Nacional de Mineração, e também ao Luiz Mauro Gomes Ferreira, que é assessor técnico da diretoria da ANM, que se junta ao Roger Cabral e também participará conosco dessa nossa conversa de hoje. Então, agradeço a presença de todos por estarem aqui conosco virtualmente hoje. Esse webinar ele está sendo transmitido tanto pelo Zoom como pelo YouTube, no canal da Britcham, e ele possibilita que sejam feitas perguntas. Então, após a apresentação pelos palestrantes, haverá tempo para perguntas. Há uma ferramenta de Q&A na plataforma Zoom. Então, não vão ser consideradas, infelizmente, as perguntas que forem feitas pelo YouTube. Mas no canal do YouTube há um link para acesso à plataforma Zoom. O acesso à plataforma é gratuito, ele pode ser feito, e, portanto, quem desejar fazer uma pergunta e estiver acompanhando pelo YouTube pode acessar a plataforma Zoom e fazer a pergunta pela ferramenta de Q&A. O que nós pedimos, gentilmente, é que, no momento em que a pergunta for feita no Q&A, que a pessoa que fizer a pergunta identifique o seu nome, a sua empresa, para que nós possamos nos referir no momento de responder, e haverá uma moderação das perguntas. Infelizmente, o tempo ele é limitado, então
talvez nem todas as perguntas possam ser respondidas. De antemão, nós já pedimos desculpa caso isso aconteça. Bem, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de apresentá-los, né? O Roger Romão Cabral, ele é servidor de carreira da ANM e do seu predecessor, o DNPM, já tem pouco mais de 40 anos de carreira no DNPM/ANM, ocupou diversos cargos nessa estrutura, foi diretor de fiscalização substituto, foi assessor de gerenciamento estratégico, foi superintendente de produção mineral e, no momento, é diretor do colegiado da Agência Nacional de Mineração. Então, durante todo esse período de mais de 40 anos, se dedicou bastante à gestão da produção mineral, planejamento, desenvolvimento da atividade mineral, segurança de barragens, economia mineral, avaliação de risco, gerenciamento de crise, resolução de conflitos e, naturalmente, a regulação técnica e econômica, que é o tema desse nosso webinar de hoje. E junto a ele, o Luiz Mauro Ferreira, que é assessor técnico da diretoria, é geólogo que tem mais de 35 anos de experiência em exploração mineral, em gerência de projetos, zoneamento territorial, gestão de conflitos no setor mineral e também, naturalmente, regulação setorial. Então, feita essa introdução, e mais uma vez agradecendo a presença... Só um minuto. Adriano? Sim. Só para complementar, desculpe, está aqui conosco também, nós convidamos o nosso superintendente de regulação, que vai fazer a apresentação, né, Yuri Nunes, que é um servidor de carreira da ANTT, e agora está conosco, tivemos a satisfação de tê-lo, e é o nosso superintendente que cuida todos dos nossos procedimentos de regulação. Ele que vai fazer a apresentação. Tá? Bom, Yuri, aqui conosco, né? Muito obrigado, Roger. Yuri também muito bem-vindo, ótimo, vai brilhantar ainda mais o painel e esse webinar. Obrigado pela participação também do Yuri. E eu passo a palavra ao Roger, Yuri, Luiz Mauro, fiquem à vontade para usá-la da forma como melhor lhes convier. Bem, bom dia a todos, é uma satisfação estar com vocês, para a agência é sempre bom a gente estar compartilhando aí as nossas ações, os nossos procedimentos. Hoje, com a agência, isso faz parte dessa maior interação com o setor regulado e quem é interessado na atividade. Então, eu dou boas-vindas a todos, espero poder contribuir aí, nós vamos apresentar para vocês aí, através do nosso superintendente, a nossa agenda regulatória, que foi resultado justamente de demanda vindo do próprio setor, né? A agenda de ações e aperfeiçoamentos legislativos que vão dar maior agilidade ao setor, dar maior segurança, dar maior transparência, né, à atividade, né? Passo aqui a palavra para os colegas para complementar aí a nossa apresentação. Eu sou bem cartesiano para falar e bem objetivo, tá bom, gente? Para a gente ter uma maior produtividade aí nas nossas discussões. Yuri. Obrigado, doutor Roger. Satisfação enorme estar aqui. Vou compartilhar a minha tela com a apresentação. Todos conseguem ver? Conseguimos, sim. Perfeito. Então, a ideia é trazer um pouquinho aqui dos resultados da Agenda Regulatória 2021 e as informações sobre os projetos contidos na Agenda 22-23. Um breve sumário da apresentação. A nossa ideia é trazer aqui um conceito e as características da Agenda Regulatória e os instrumentos de governança implementados pela ANM nos últimos 2 anos. Em seguida, os resultados da Agenda 2021, todas as entregas, os indicadores e o panorama geral do estágio dos projetos em curso. Em seguida, como foi elaborada a Agenda Regulatória 2022-23 e as mudanças que foram implementadas nessa segunda Agenda Regulatória da ANM, com vistas a conferir maior celeridade, governança e transparência, né? Os projetos inseridos na nova Agenda Regulatória por eixo temático, nós dar uma passada rápida aí por cada um dos novos projetos. Então, brevemente, essa parte mais de contextualização,
Deixa eu só tentar tirar o... A agenda regulatória é um dos pilares, né, da regulação e consolida o processo de planejamento normativo e regulatório das agências reguladoras em alinhamento às políticas públicas, ao planejamento estratégico e ao plano de gestão anual, né, o PGA. É um instrumento que sempre foi visto como uma boa prática regulatória, mas desde a Lei Geral das Agências Reguladoras, né, em 2019, ela passou a ser obrigatória, de observância obrigatória para as agências, né? Sob um viés interno, ela constitui um instrumento de estabelecimento de prioridades e organização de trabalhos. Então, a gente faz um levantamento de todos os temas normativos aí que precisam ser analisados e trabalhados, e também começa a organizar, para projetizar, né? A gente funciona aqui hoje na regulação como um escritório de projetos, né? Que faz a gestão ali, acompanha os grupos de trabalho que elaboram esses normativos. E sob um viés externo, né, voltado à sociedade, ao setor regulado, confere à sociedade uma previsibilidade e transparência sobre os projetos em andamento. Então, é uma ferramenta muito importante para que o regulado e a sociedade em geral também saiba quais matérias a ANM está tratando, está trabalhando, tem essa previsibilidade e possa acompanhar esses projetos para poder participar no momento adequado, né? Como a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação, também foram adotados vários instrumentos de participação social pela ANM no decorrer desses últimos 2 anos. Então, o setor regulado pode acompanhar e verificar o momento adequado dessa participação, né? E aí uma pequena observação, né, que a ideia é atender ao princípio da universalidade, ou seja, todas as normas que de alguma forma criam obrigações ou alteram direitos devem constar na agenda, com algumas, claro, algumas exceções contidas no nosso manual. Hoje, com a nova agenda regulatória da ANM, foi aprovado um manual também explicando todo o procedimento de formatação, né, de elaboração da agenda, de revisão, para que ela se mantenha sempre atualizada. Então, tem matérias assim, urgentes, por exemplo, que não daria tempo de incluir o tema na agenda, só que isso tem que estar motivado para que tenha sempre essa previsibilidade e que a agenda sempre seja um instrumento efetivo, né? Que não saiam normas que não estejam nelas contidas. Então, além da agenda regulatória, a ANM implementou aí diversas medidas de governança que resultaram na implantação do ciclo regulatório na ANM. A gente chama aqui muito também de devido processo regulatório, ou seja, as diversas etapas que têm que ser passadas para que saia um normativo com a qualidade e a transparência adequadas, né? Então, só voltando, temos a fase de análise de impacto regulatório, que é um instrumento também que já vinha sido trabalhado por outras agências reguladoras e passou a ser obrigatório a partir de 2019. A parte de estudos preliminares, antes disso, análise jurídica, PPCS, que é a sigla de Processo de Participação e Controle Social, né, que reúne vários instrumentos, audiências públicas, consultas públicas, tomada de subsídios, reuniões participativas, até a implementação da norma, né, por meio da avaliação institucional, e depois o novo instrumento que também a gente está começando a implementar aqui na agência, que é a ARR, a Avaliação de Resultado Regulatório, que é depois de um determinado período você olhar para trás para aquela regulação e verificar se ela atendeu os objetivos esperados, se ela e quais pontos precisariam ser melhorados, né? Então, é um ciclo regulatório, assim como o ciclo de política pública, que deve ser sempre observado. Então, na primeira agenda regulatória da ANM, que teve vigência em 2020 e 2021, foram aperfeiçoados esses instrumentos, né? A análise de impacto regulatório, foi feito vários cursos de capacitação interno aqui para os servidores da agência, atendimento integral ao decreto 10.411 de 2020, que é o decreto que regulamenta a análise de impacto, e foram aprovadas 7 análises de impacto pela diretoria da casa, todas publicadas no site da ANM. Então, hoje, qualquer ator interessado pode entrar lá no site da ANM e verificar todas as 7 análises de impacto regulatório aprovadas. Além disso, também os processos de participação em controle social, os PPCS, inicialmente foi feita uma previsão regimental desses novos instrumentos, foi implementado o sistema Participa ANM. Por meio desse sistema,
qualquer interessado pode verificar os processos de participação abertos e também os já concluídos, né? Todo o material se encontra lá, as análises de impacto, as minutas, as notas técnicas. E nesses 2 anos, né, de 2020 e 2021, foram 88 PPCS no período, né, entre audiências, consultas, tomada de subsídios e reuniões participativas. Então, realmente foi uma revolução aí na ANM no sentido de promover a participação social, esse diálogo contínuo com a sociedade e com os atores interessados. E a Agenda 2021 teve 11 entregas, né, 11 normas efetivamente publicadas, né, que transformaram aí a realidade do setor mineral. A primeira delas foi a Resolução 34, de água mineral, que permitiu o emprego de resina PET pós-consumo reciclado de grau alimentício. Essa resolução aí, só em 1 ano, para uma das empresas, resultou numa economia de 1 milhão de garrafas PET aí, que seriam destinadas, jogadas em lugares não adequados e tudo. Então, promoveu um ótimo estímulo aí à reciclagem. A Resolução 37, de guia de utilização, que simplificou alguns procedimentos, né, para obtenção desse título precário, e agora está em fase final de novos ajustes pontuais de melhoria. A Resolução 49, que tratou do licenciamento, né, solucionou ali uma celeuma acerca da possibilidade de realização de pesquisa e lavra em áreas com mais de 50 hectares. Também a Resolução 51, eu vou passando, né, aqui rápido para a gente conseguir falar de todos os projetos, né, um panorama geral. A Resolução 51, resolução de barragens, né, segurança de barragens, tema muito importante, que regulamentou o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração, o PAEBM. A Resolução 68, né, que foi capitaneada aí pelo nosso diretor Roger, regulamentou o plano de fechamento de mina, né, uma medida importante aí para que seja feito o fechamento adequado das minas brasileiras. A Resolução 85, muito importante também, que dispõe sobre os procedimentos para aproveitamento de rejeitos e estéreis. Então, a gente traz aí incentivos regulatórios para que os rejeitos e estéreis sejam aproveitados de maneira adequada. A Resolução 90, que regulamentou os artigos 43 e 44 do Decreto 9406, que é o decreto regulamentador do Código de Mineração, estabelecendo as hipóteses de oferecimento de direitos minerários como garantia em operações de captação de recursos para o financiamento da mineração. Ou seja, a partir dessa norma, o minerador portador de uma portaria de lavra, ele pode oferecer o próprio título como garantia para obter crédito no mercado financeiro. Com isso, ele consegue, logicamente, com uma garantia robusta, obter juros menores e maiores valores aí de financiamento. Medida importante também aí de financiamento do setor. A Resolução 94... Só uma parte, Yuri. Sim. Só para destacar, essa Resolução 7, ela está sendo... tem uma proposta aí da Câmara, né, do Legislativo, de ampliar essas garantias não só para concessão, como para outros títulos também, inclusive na fase de pesquisa, só para pontuar. Ela pode ser ampliada aí, estão tratando sobre isso, para ser ampliada, para abranger outros títulos minerários, não só a concessão minerária. Perfeito. A Resolução 94, né, disciplinou a classificação das reservas minerais com base em padrões internacionalmente aceitos de declaração de resultados. Então, trouxe ali, incorporou, né, os procedimentos, né, as nomenclaturas internacionais, qualificou, trouxe a regulamentação do Qualified Person, trouxe aí medidas importantes também relacionadas ao tema. A Resolução 95, que consolidou os atos normativos sobre segurança de barragem de mineração. Então, uma resolução importantíssima que trouxe enormes avanços aí à segurança de barragens do Brasil, né? A Resolução 103, que instituiu o Cadastro Nacional de Primeiros Adquirentes de Bem Mineral Proveniente de PLG de Permissão de Lavra Garimpeira. Esse é um instrumento importantíssimo para que a gente tenha amplo conhecimento, né, de todos os primeiros compradores aí de bens produzidos PLG, inclusive o ouro, né? Então, a gente cria esse cadastro, todo primeiro adquirente que vai comprar, por exemplo, ouro ou outros metais preciosos tem que estar cadastrados nesse cadastro que a gente criou. E a Resolução 106,
também de 2022, que regulamentou o CPK, o Certificado do Processo de Kimberley, para exportação. E foi feito por meio dessa resolução 106 uma transformação aí toda digital. Então, hoje, toda a emissão, todo o trabalho que é feito na ANM para a emissão do processo de Kimberley, né, do certificado, é feito digitalmente, de maneira ágil. Então, também foi um enorme avanço aí. Então, essas foram as 11 entregas da Agenda 2021. Como indicadores, a gente teve um aumento muito mais do que o previsto inicialmente da questão do PPCS, ou seja, da participação social, né? Mais de 500% da meta prevista para o período, porque realmente foi uma mudança de paradigma que tivemos para que todos os projetos da agenda tivessem participação social, todos tivessem escrutínio da sociedade, né? E também um indicador de redução do fardo regulatório, né, que a partir de 2 sistemas que foram implementados na agência, que é o REPEM, né, o Requerimento Eletrônico de Pesquisa Mineral, e um novo procedimento de disponibilidade por meio do sistema SOPLE, né, foi reduzido o custo de atraso para o setor regulado na metodologia de cálculo aí, em cerca de 1,3 bilhões de reais. Então, também avanços importantes nesse sentido. Após, né, a Agenda Regulatória 2021 teve 2 revisões extraordinárias, então 2 modificações ali no percurso dela, totalizando 30 projetos, né? Aí acabou ficando o número errado, na verdade foram 11 projetos totalmente concluídos, né, como eu adiantei, 8 em estágio avançado de desenvolvimento. Quando a gente fala isso é porque já está naquela fase final, com minuta construída, né, só faltando análise jurídica e análise pela diretoria da casa. 7 projetos em nível intermediário, né, na fase final de análise de impacto, nota técnica e minuta, e 6 em nível incipiente de desenvolvimento. Esses 6, a grande maioria deles foram incluídos posteriormente, né, na agenda por meio dessas revisões extraordinárias. E a observação é que a nossa ideia é sempre dar aquele processo de continuidade. Então, os projetos que eventualmente não foram concluídos no biênio 2021 foram incluídos na Agenda 22-23 para que fosse dada continuidade a eles. Então, agora já tratando da Agenda 22-23, né, a agenda atualmente vigente, para a elaboração dela, né, foi feita a tomada de subsídio 9 de 2021, para que todos os interessados pudessem sugerir temas para que fossem inseridos nessa nova agenda. Em seguida, a nossa superintendência aqui de regulação entrou em contato com todos os superintendentes da casa para a aplicação da matriz GUT, né, gravidade, urgência, tendência, visando a priorização desses projetos, né? E logo em seguida, várias reuniões tivemos com a diretoria colegiada para a aplicação do método Force in, Force out, que seria incluir ou retirar algum tema devido à percepção de urgência, claro, da diretoria colegiada. E, além disso, fizemos algumas mudanças importantes para conferir maior celeridade à condução dos processos e projetos da agenda regulatória. A primeira delas foi a separação entre a agenda prioritária e indicativa. Como todos sabem, a ANM tem um pequeno problema de pessoal, né? A gente está bastante aquém da necessidade de técnicos necessários, então a gente tem que utilizar o nosso corpo técnico da maneira mais adequada possível. Então, a gente separou os temas da agenda regulatória em agenda prioritária e indicativa. Tendo servidores disponíveis para tocar um projeto, a gente coloca na agenda prioritária. Caso não tenha, a gente coloca o tema na agenda indicativa, sinalizando para o setor o desejo e a vontade de regulamentar aquele tema, mas não se comprometendo de imediato com um cronograma, tendo em vista a necessidade de designação de outros servidores, né? Na medida que os projetos da agenda prioritária vão finalizando, né, esses servidores vão podendo trabalhar nos projetos da agenda indicativa. Então, essa é a ideia dessa separação. Foi feita também uma manualização dos processos, então hoje a gente tem um manual de PPCS, um manual, um guia de processos e fluxos da agenda regulatória, um manual da agenda regulatória, então diversos instrumentos aí de manualização para dar mais clareza, tanto para os servidores da casa, quanto para os agentes internos, de como é feito todo esse procedimento de elaboração normativa. E também definição de temas mais específicos com equipes reduzidas, até para
aproveitar mais o corpo técnico da agência, a nossa ideia foi cada vez diminuir um pouco o escopo do projeto com equipes reduzidas para que a gente consiga dar maior celeridade à condução deles, certo? Então, já partindo agora para os projetos, né, da Agenda 22-23, a Agenda Regulatória da ANM, o eixo temático 1 é o eixo temático transversal, né, que reúne projetos que agregam ali a visão de várias superintendências da casa. Um tema importantíssimo dentro desse eixo temático é o de regulamentação do processo administrativo sancionador da ANM, né? Como os senhores sabem, foi feita algumas alterações legislativas que ampliaram bastante a margem de aplicação de multa pela ANM. E também o Ministério de Minas e Energia editou um decreto trazendo ali as infrações e deixando a cargo da ANM a regulamentação das multas. Então, hoje já temos um grupo que está desenvolvendo um trabalho avançado aí para poder regulamentar esses valores de multa para todas as infrações, né, que podem ser aplicadas aí pelos servidores da ANM. Outro projeto é os meios alternativos de solução de conflitos, para que a ANM regulamente a arbitragem, a conciliação e o termo de ajustamento de conduta, o TAC, para dar máxima segurança jurídica possível aos agentes regulados. O outro projeto de disponibilidade de áreas, análise de resultado regulatório. Então, o novo procedimento de disponibilidade de áreas, né, que a gente pode considerar que foi um sucesso ali, a gente conseguiu disponibilizar milhares de áreas para o setor regulado de uma maneira muito mais ágil do que era feito antes. A gente decidiu utilizar essa resolução, que foi editada no finalzinho de 2019, para verificar os resultados dela, fazer de acordo com essa metodologia de ARR, avaliação de resultado regulatório, para verificar se ela atendeu todos os objetivos, verificar o que pode ser feito para melhorar, tanto no sistema SOPLE, quanto na regulamentação, a própria norma, quanto nos editais de disponibilidades lançados. Então, esse projeto visa isso, visa fazer esse levantamento de melhorias possíveis nesse procedimento. Outro projeto, a regulamentação dos artigos 10 e 11 da Lei 9613 de 98. Essa lei é a lei de lavagem de dinheiro. Há um esforço entre vários órgãos públicos aí, entre eles, podemos citar a BIM, Ministérios Públicos, Polícia Federal, COAF, para que para que possamos construir instrumentos, né, de combate à lavagem de dinheiro. Então, esse projeto visa estabelecer algumas regras de governança para o setor regulado, para que a gente possa combater cada vez de uma forma mais adequada a questão da lavagem de dinheiro, da cadeia produtiva do ouro, dos metais preciosos, como proceder para evitar ilicitudes, né, nessa temática. Por fim, no eixo temático 1, projeto de simplificação e cessão e arrendamento de direitos minerais. Então, esse tema visa dar uma maior celeridade aos processos de cessão, arrendamento, que são trazidos aqui à ANM, né? Justamente pela falta de servidores, hoje a gente tem um passivo grande de processos, cerca de 2.000 processos nessa temática. A nossa ideia é simplificar ao máximo o procedimento de aprovação desses atos para poder dar celeridade e reduzir esse passivo, certo? Então, esses são 5 projetos da agenda prioritária e na agenda indicativa, ou seja, temas que estão ali aguardando para serem tocados pelas equipes que forem sendo liberadas. Temos o tema apreensão e leilão de substâncias e equipamentos provenientes de lavra ilegal. Então, é um importante tema aí também para que a gente dê segurança jurídica a todos de como proceder, tanto na apreensão quanto no leilão dessas substâncias e de equipamentos. E também outro de contagem de prazos processuais não previstos na lei e decreto federal relacionados à atividade de mineração. Esse foi um tema advindo da tomada de subsídios, o próprio setor regulado solicitou a regulamentação desse tema e optamos a incluí-lo na agenda indicativa. Até agora, tudo ok? Alguma dúvida? Podemos seguir? Bom, até aqui, muito obrigado, Yuri. Talvez seja melhor a gente deixar perguntas para o final para otimizar o tempo. Perfeito, perfeito. Então, já no eixo temático 2 de sustentabilidade,
foi inserido o tema garantias financeiras ou seguros para cobrir os riscos advindos da atividade de mineração. Esse tema já estava na Agenda 2021 e o grupo está trabalhando aí nessas garantias financeiras. Como a agência pode regulamentar isso? Essa é uma exigência do Decreto 9406, ou seja, temos a obrigação como agência de regulamentar esse tema, e como a gente pode cobrir esses riscos, mapear e cobrir esses riscos da atividade de mineração com garantias financeiras. Já na agenda indicativa, temos o projeto Conflitos Decorrentes da Mineração, que tem várias ali subentregas, e uma delas é a revisão do parecer normativo 500, que é o parecer que trata de bloqueio de áreas, né? Um tema bastante sensível também, que envolve ali, hoje a gente tem a percepção já de milhões de hectares no Brasil que estão bloqueados, então a gente precisa fazer uma revisão dessa normativa, verificar a melhor maneira, como se proceder para poder, de fato, colocar ali um bloqueio para que aquela área não possa ter mineração, né? Criar normas mais claras para poder efetivar esse bloqueio. Já no eixo temático 3, o eixo temático de pesquisa, temos o relatório final de pesquisa, que irá estabelecer o conteúdo mínimo e regras para a apresentação desse relatório em relação a agregados, rochas ornamentais e rochas de revestimento. E também, já logo em seguida, o mesmo tema, só que voltado a critérios para a realização de vistoria em loco. Então, qual que é a ideia desses dois projetos? É simplificar ao máximo a análise dos relatórios finais de pesquisa, para que a gente possa dar uma celeridade também nesse passivo aí que tem de análise desses procedimentos. Lógico, fazendo sempre uma verificação de risco, de adequação, se é necessário ou não uma vistoria em loco para poder aprovar aquele relatório final de pesquisa. Hoje a vistoria em loco é uma regra, a ideia é que ela seja uma exceção, que só seja em alguns casos que de fato o técnico precisa se deslocar para verificar e aprovar o relatório final de pesquisa. Outro tema é a desistência de requerimentos de outorga mineral e renúncia de títulos minerários. Esse tema está em fase final aí de análise de impacto regulatório. A ideia é que esses dois temas, tanto a desistência quanto a renúncia, estejam amplamente regulamentados, com todas as hipóteses aqui, dando maior segurança jurídica possível ao setor regulado. E a regulamentação do REPEN. O REPEN foi um instrumento ali, um sistema importantíssimo, que deu uma enorme celeridade ao requerimento de pesquisa, só que não houve, à época, uma elaboração de uma norma que o regulamentasse. Então, a gente percebeu que algumas normas ficaram desatualizadas por conta desse sistema, e agora a norma está em fase final, agora, já quase para ser encaminhada para a diretoria, para que esse sistema fique regulamentado de forma correta e todo o arcabouço normativo da ANM fique adequado e atualizado. Já na agenda indicativa, a regulamentação do artigo 23 do Decreto 9406, que trata das hipóteses de retificação substancial do alvará de pesquisa que resultam em novo prazo. Isso é um tema importante também, que traz algumas dúvidas aí para os técnicos, e a gente precisa trazer uma regulamentação que padronize isso. Yuri? Já entrando agora no eixo temático 4 de produção. Oi, doutor Roger. Não, só para no eixo temático 3, só para dar destaque ao pessoal, esse é altamente estruturante, e esse a gente não quer se adiantar, mas vai promover uma revolução sob o ponto de vista de agilidade para a ANM, né? Aí a gente vai estar entrando, talvez, no mundo das nossas ações 4.0, como eu sempre falo, né? Tem muita novidade com relação a esses sistemas aí de relatório eletrônico, de análise, né? E a gente está desenvolvendo uma matriz de inteligência fiscalizatória, né? Inteligência artificial, para que a gente possa resolver de uma maneira total o nosso passivo que a gente tem, e a gente dê celeridade nas análises, ou seja, diferenciando empreendimentos diferentes tratados com procedimentos diferentes, entendeu? Com processo diferente. Um processo de outorga, um processo de pesquisa, um processo para você adentrar, explorar uma substância mais simples, ela também vai correr mais rápido, entendeu? De que um processo, um empreendimento mais complexo, que tem um dano potencial mais alto, que requer uma estrutura maior, e ele vai
ter um outro olhar. Então, mas com isso, a gente não coloca todo empreendimento no mesmo, na mesma burocracia dentro das nossas legislações. A gente procura dar celeridade, né, dependendo da especificidade de cada empreendimento. Isso, para o regulado, é muito bom, porque tem empreendimentos que têm demanda emergencial no mercado, tal como rocha ornamental e tudo, a gente simplificar mais o processo para ele entrar na área e poder explorar. Então, esse eixo temático aí de pesquisa é altamente estruturante. Esse e o próximo, como o Yuri vai detalhar. Perfeito, doutor Roger. Já no eixo temático 4, então, depois da pesquisa, né, já entrando na parte de produção, temos o projeto de concessão de lavra, plano de aproveitamento econômico. Esse projeto também visa desburocratizar o PAE, trazer algumas simplificações nos formulários 1 e 2, trazer algumas automatizações. Então, é um projeto também que visa dar maior celeridade à análise desses documentos dentro da casa. O projeto de registro de extração também ali traz algumas mudanças normativas, né, nesse tipo de título minerário. O projeto de licenciamento traz uma revisão da consolidação normativa aprovada pela Portaria 155. Então, todos esses projetos aí, até agora, do eixo temático 4, visam uma desburocratização e uma simplificação administrativa. Então, a ideia é a gente conseguir padronizar para que todas as gerências regionais da ANM possam seguir o mesmo processo e de forma simplificada, o mais rápido possível, para dar celeridade aí e conseguir zerar esse passivo que tem hoje na casa. O tema 4, da permissão de lavra garimpeira, chefiado pelo nosso colega Luiz Mauro, que também está presente aqui, visa regulamentar de fato ali o garimpo. São várias disposições ali que estão sendo discutidas, importantíssimas, né, para regularização e para dar maior segurança jurídica ao garimpeiro, né, que age da maneira legal, da maneira correta. E o tema 5 aí é a regulamentação da servidão minerária e da declaração de utilidade pública, a DUP. Esse é um projeto também muito bem visto, muito bem quisto pelo setor regulado, né, que trará ali as hipóteses de utilidade pública que facilitarão a servidão minerária e também, eventualmente, a desapropriação, né, que é um tema também bastante importante aí para que possa promover a mineração brasileira. Esses são os temas da agenda prioritária, né, do eixo temático 4, e na agenda indicativa, que estão aguardando ali para serem iniciados, temos consórcio minerário, grupamento mineiro, englobamento de áreas, aditamento por procedimento simplificado e coexistência de direitos sobre a mesma área. São temas bem pontuais, né, que a gente fez questão de colocar aí separados para dar maior clareza, mas, eventualmente, a gente consegue disponibilizar um grupo só para tratar de todos eles, aí para conseguir tratar da maneira mais rápida e célere possível. Já o eixo temático 5 é o eixo temático de água mineral. Foi um único eixo temático que não teve mudança da agenda 2021 para 22-23, justamente porque ele foi bastante aperfeiçoado no curso das 2 revisões extraordinárias da agenda 2021. Então, hoje temos o tema de rotulagem de água mineral, que visa desburocratizar o processo de rotulagem, não exigir mais aquela anuência prévia. É um processo que já teve consulta pública, já está em estágio avançado. O projeto de construção de captações e avaliação da capacidade de produção de fontes de água mineral ou potável de mesa. Tema aí também que teve uma consulta pública recente ao setor regulado. Adequação dos regulamentos técnicos de água mineral para recepcionar novas tecnologias e simplificar procedimentos. Esse é um projeto importante que busca adequar as normas às novas tecnologias. Então, o que a gente verifica ali que deu certo em outros países, a gente trazer e permitir aqui, sem muita burocracia, a utilização dessas tecnologias, como a tribloco, filtragem tribloco e por aí vai, na água mineral. E o tema 4, conformidade em sistema de telemetria para acompanhar a lavra da água mineral. Esse tema também foi bastante discutido em consulta pública e agora o grupo está em fase final aí de adequação da minuta para que ela possa ser aprovada pela diretoria colegiada. E na agenda indicativa, então, temos mistura de águas de fontes distintas, uso de água mineral para fins balneários e análises oficiais de água de novas fontes. Esse é o eixo temático 5, bastante específico, né, que é o eixo de água mineral. E, por fim, o último eixo temático da agenda regulatória é de fiscalização e CEFEM.
né, o tema importantíssimo aí que é a regulamentação da Lei 13.540 de 2017, para determinar os critérios de estabelecimento de preço corrente de bens minerais, é um tema muito caro também para o setor regulado. E os 2 projetos aí que vão dar uma força enorme para a agência, né, para a ANM, na questão da fiscalização, que é o Cadastro Nacional de Primeiro Adquirente, finalizado, né, ela foi aprovada aí pela Resolução 103, e a Declaração de Informações Econômico-Fiscais, que é a DF-CEFEM. Com a implantação da DF-CEFEM, o minerador vai conseguir declarar no sistema próprio da ANM todas as informações aí de venda, de produção mineral, e com isso a gente vai ter um salto de governança, no sentido de que a gente não vai precisar mais o RAW, do RAW que é editado, que é entregue aí com um gap ali de 18 meses praticamente, para a agência tomar conhecimento de tudo que foi produzido, da reserva e tal. A gente vai ter essas informações mensais, e isso vai dar um dinamismo interessante para a fiscalização e para o conhecimento mesmo da evolução do setor mineral brasileiro no decorrer do ano. E, por fim, a regulamentação da taxa anual por hectare. É um tema aí que hoje é regulamentado por uma portaria do Ministério de Minas e Energia, e houve o entendimento de que esse tema deveria, hoje é competência da ANM, né? Então, a gente está incorporando essa regulamentação e trazendo alguns aperfeiçoamentos aí nesse tema, que também já está em estágio bastante avançado. E, além disso, a agenda indicativa, temos recolhimento da CEFEM, né, a previsão de compensação automática, a inclusão de novas substâncias no sistema de valor de referência, que é um tema bastante caro para o setor também, e a regulamentação da lei na parte de tributos incidentes. Enfim, esses são os 6 eixos temáticos. Tentei passear bem rápido para todos terem conhecimento de todos os projetos, são muitos projetos em curso na casa, mas vários deles já em estágios avançados, já com consulta pública e tudo, e que a gente deve soltar em breve aí a resolução. Apesar de toda essa apresentação, essa agenda regulatória já precisa ser revisada por conta da nova estrutura da ANM, né? Recentemente foi aprovada a Resolução 102, que foi o novo regimento interno da agência, e a gente percebeu a necessidade de algumas adaptações. Em questão de projetos, serão pouquíssimas adequações que serão feitas por essa revisão extraordinária. A maior mudança será nos eixos temáticos, né? Os eixos temáticos, aí, como está especificado nesse quadro, vão ser modificados de acordo com a nova estrutura. Então, o eixo temático 1 continuará sendo transversal. O eixo temático 2, ao invés da sustentabilidade, passará a conter os temas de ordenamento mineral e disponibilidade de áreas, né, que está ligado à nova Superintendência de Ordenamento Mineral da ANM. Antes tinha um eixo temático específico de pesquisa, só que a estrutura da agência também mudou, né? Agora é uma superintendência de outorga, então todos os projetos serão divididos entre outorga e fiscalização, os novos eixos temáticos 3 e 4, e os eixos temáticos 5 e 6 também não deverão sofrer muita alteração. E, por fim, o último slide, os próximos passos aí é a formatação de equipes, os novos projetos ainda não definidos. Hoje a gente já tem 90% dos projetos da agenda prioritária com equipes definidas e trabalhando já nos projetos. Só alguns projetos novos que a gente ainda não formatou a equipe, mas a ideia é que a gente consiga finalizar isso no prazo máximo de 2 semanas. Em seguida, né, todos os projetos terão que ter um cronograma, que será dado publicidade a esse cronograma no site da ANM, né, e a ideia é que a gente faça o cronograma de forma mais assertiva possível, né, para que ele seja de fato seguido por todos os chefes de projeto. Em seguida, a implementação de um software para acompanhamento dos projetos em tempo real, para que todos os gestores da casa tenham conhecimento do andamento dos projetos, possa fazer essa gestão da maneira mais adequada, e cursos de capacitação para as equipes da agenda regulatória, aí, tanto os cursos de análise de impacto, quanto como proceder em cada uma daquelas etapas do devido processo regulatório. Enfim, essa é a minha apresentação. Agradeço muito a oportunidade de disseminar esse conhecimento, de mostrar os avanços tremendos que a ANM vem conquistando nesses últimos 2 anos, relacionados à governança, à transparência e à qualidade da elaboração normativa. Não restam dúvidas
que esses instrumentos de análise de impacto regulatório e esse diálogo contínuo com a sociedade por meio dos processos de participação e controle social, eles trazem ganhos imensos, ao fim e ao cabo, na qualidade da regulamentação elaborada e editada pela Agência Nacional de Mineração. Então, finalizo minha fala e agradeço, Adriano, a oportunidade. Obrigado. Bom, muito obrigado, Yuri, pela apresentação. Obrigado também ao diretor Roger pelas intervenções, esclarecimentos. A agenda ela é bastante ambiciosa, mas também era ambiciosa a agenda anterior, né, do período 2021, e foi em grande parte cumprida, né? A Agência Nacional de Mineração foi a agência criada em 2017, instalada em 2018. Já havia 10 outras agências reguladoras, né, atuando, mas então essa nova roupagem institucional é algo que trouxe uma nova dinâmica para o setor, e justamente por causa disso nós ainda estamos nos familiarizando, né, com os mecanismos de participação e controle social, com agendas regulatórias que mostram qual é o norte que deve ser tomado pela agência em termos regulatórios durante um determinado período, exercícios de revisão, né, de regulação. Então, tudo isso faz parte de uma nova roupagem institucional do setor. A gente já tem algumas perguntas aqui no Q&A, né, na ferramenta de Q&A, mas antes eu queria passar a palavra para o vice-presidente do comitê, para o Luiz Maurício Azevedo, porque eu sei que ele também tem alguns questionamentos. Muito obrigado, Adriano. Prazer estar com você aqui, Roger, Luiz Mauro, Yuri. É sempre um prazer receber atualizações da agência, saber como as modificações estão sendo feitas para privilegiar principalmente uma agilidade, uma aceleração do setor regulado. Acho que a gente tem um caminho muito longo para percorrer, mas temos que ter feito isso com relativo êxito. Eu acho que, diante do avançar da hora, Adriana, a gente podia passar diretamente para as perguntas, mas, antes disso, a gente gostaria de apenas, em função de algumas reuniões, alguns comentários que temos ouvido aqui, se o diretor Roger poderia nos dar um pouco mais de clareza e um pouco mais de detalhamento em relação às ofertas públicas que estão previstas para esse ano, e, principalmente, me parece que nós temos uma próxima oferta pública para atender principalmente as permissões de lavras garimpeiras, e não ficou claro, eu acho que para a maioria dos regulados, qual seria a temática e, principalmente, os instrumentos utilizados na aferição e na oferta desses direitos minerários. Quais seriam os critérios? Será que você poderia dar um pouquinho mais de clareza nesse sentido, e depois a gente passaria para as perguntas que nós já temos aqui? Ok. Obrigado, Luiz. Realmente, você bem rápido. Nós estamos com a previsão, a gente suspendeu, né, na sexta-feira tivemos alguns problemas de consistência de sistema, mas a previsão já é... Estão me escutando? Tá muito baixo o seu microfone. Espera aí, deixa eu ver se eu dou uma aumentada aqui no volume. Deixa eu ver aqui. Agora estão me escutando? Entendeu? Ou ainda está baixo? Está baixo. Deixa eu selecionar aqui. Tá? Ainda está um pouco baixo. Eu aproveito aqui para comentar que, originalmente, esse webinar estava previsto para terminar às 11 horas, e a organização comenta aqui comigo que a gente pode manter o link por alguns minutos. Então, se houver disponibilidade dos convidados e dos participantes para permanecerem por alguns minutos, são todos muito bem-vindos. Melhorou? Melhorou? Na verdade, não. Eu estou com algum problema aqui. Mas eu acho que a gente consegue lhe ouvir. E, se tiver alguma dificuldade, a gente
repete para o público, uma vez que o nosso áudio está um pouquinho melhor. Eu coloquei aqui no volume máximo, eu estou com algum problema, então, porque eu já coloquei aqui no volume máximo para ver Tá bom. se... Não, falando assim, dá para ouvir. Eu vou desligar o meu aqui. Vou falar bem alto aqui para poder ver se dá para... voltando, então, é o seguinte, vou ser bem rápido para poder agitar a oportunidade dessa pergunta. Realmente, agora a gente deve estar retomando, Luiz, a todos, a gente deve estar retomando, é um compromisso da ANM junto com o Ministério, a gente deve estar retomando as ofertas a partir de final de setembro, no máximo começo da primeira semana de outubro, fazendo mais duas rodadas, uma nesse período de dezembro, e se a gente já tiver um sistema resolvido, já fazemos com o sistema, senão a parte do sistema vai para janeiro. Mas a ideia é essa primeira, a ideia era fazer só com algumas áreas que a gente já estão livres, que é para o garimpo, que vai ter o procedimento sobre o aspecto mais social, tá? Isso aí quando a gente publicar vai estar bem descrito quais são os critérios, vai ser social. Mas agora a gente vai fazer, inclusive, misto, vai fazer não só para os garimpos, como outras áreas também, que a nossa Superintendência de Mediação de Conflito, o Caio, está fazendo esse levantamento dessas áreas que a gente vai poder disponibilizar. Então, ainda estamos em processo de definição da forma e como nós estamos em processo, inclusive já é pauta da próxima nossa reunião aqui administrativa, o Caio está full time com isso, para poder a gente poder já ter o número, quem vai ser, né? O de garimpo a gente tem mais ou menos, já foi feito esse levantamento, e agora estamos na etapa de fazer o levantamento para poder a gente oferecer um número maior, não só a parte de garimpo, mas como a outra parte. Tá? Mas, resumindo, o cronograma é final de setembro, começo de outubro e outro em dezembro, e depois com o sistema. Se o sistema já avançar, a gente até já faz tudo. Se não, a gente faz primeiro as ofertas, depois o processo lá pelo SOP, o sistema estando pronto. Ok? Vamos, então, diretamente às perguntas. Eu acho que nós temos algumas perguntas aqui e eu vou fazer primeiro... acho que o tema que está mais relacionado à própria agência, ao Roger e ao Yuri, seria em relação à DUP. Tá? A Kátia Bittencourt, coordenadora de Direito da Anglo-América, pergunta o seguinte: na R de 2022-2023, a ANM está estudando uma regulamentação para a outorga de servidão minerária, DUC, que auxilia as empresas a cumprirem tempestivamente a obrigatoriedade de realocação de população nas AS, advinda das novas legislações de barragem, para aquela população que não aderir ao plano de negociação opcional. Como é que está essa situação das DUPs? Yuri, eu acho que esse assunto tem sido tratado, inclusive, por você, não é isso? Sim, a gente tratou, Luiz. Salvo engano, pelo que eu entendi da pergunta, diz respeito à questão daquela servidão na consolidação de barragens, né? Isso, houve um... Doutor Roger, você quer iniciar? Você é melhor, você, que esse assunto você... Perfeito. Na edição da norma, gerou uma dúvida ao setor regulado, né? Se, de fato, deveria ser feita servidão em todos os casos em que a barragem estivesse fora da poligonal, né? E como deveria ser feito isso? Foi feita uma consulta formal aqui à ANM e respondemos essa consulta respondendo que não seria obrigatório, de fato, a servidão quando há um acordo do minerador com o superficiário, quando já há esse acordo, ou quando a propriedade já é do minerador. Então, esse ponto aí, já há uma concordância que, com a ANM, a gente só ainda não formalizou isso. Aí a gente está verificando aqui a melhor forma de se fazer, se é alterar de fato a resolução, se seria uma súmula, que é um instrumento novo que a gente está adotando aqui internamente, mas já há um alinhamento em relação a essa temática aí, de uma certa celeuma que gerou, acho que pelo artigo, não me recordo agora se é o artigo 3º da resolução, sobre essa questão da servidão em barragens.
Temos uma pergunta aqui agora da Rafaela Guzzi. A Rafaela é consultora, advogada, e ela faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber qual é a tendência para o setor de mineração do Brasil este ano. A regulação atual é atrativa à expansão de negócios? Se os preços das commodities caírem, o peso de uma regulação inadequada aumenta? Ela também pergunta se nota-se que há uma movimentação para elevar os royalties da mineração. De que forma isso pode atrapalhar os planos de expansão do setor no Brasil ou mesmo afastar novos investimentos? Eu não sei se vocês querem responder esse assunto, mas é uma questão de mais contextualização de mercado. E eu queria, antes de passar a resposta para vocês, fazer um esclarecimento para a Rafaela. Rafaela, a tendência para o setor mineral é um setor que implica em muitos investimentos. Então, para você mudar uma tendência, o que eu imagino que você queira dizer é um direcionamento, é uma questão de preço, interesse e, principalmente, atração de investimento. De cenário mundial. O que a gente percebe é que é uma oscilação hoje no mundo. A gente vê, em função da redução de crescimento da China, uma redução de interesse das nossas commodities, principalmente minério de ferro. Agora, por outro lado, a gente vê um recrudescimento muito alto dos novos materiais, principalmente ligados à transição energética. Então, o que eu acho é que o Brasil, nesse aspecto, é muito relevante em termos de atratividade por causa do pouco conhecimento de potencial mineral que nós temos aqui. E eu imagino que esse preço das commodities influencia relativamente, porque a gente sempre vê uma oscilação. Quando umas commodities, por exemplo, os bulk materials, que a gente chama, caem de preço, outros materiais sobem de preço. Então, a diversidade dá isso para nós. Isso é uma coisa que a gente tem que perseguir, essa diversidade. Quanto a esse movimento para elevar os royalties da mineração, isso é uma tendência, na verdade, exclusivamente do nosso país. E a gente não vê isso no mundo. E o que a gente espera é que a agência, juntamente com o próprio governo e o Congresso, tenha a serenidade de identificar que esse tipo de contexto, na verdade, pode desestimular, atrapalhar, assim, a expansão do setor. Roger, Luiz Mauro e Yuri, por favor, fique à vontade para comentar. Não, você foi cirúrgico e perfeito no que você disse. Eu queria complementar que, independente da tendência, a ANM tem que estar preparada para qualquer tendência. Desde que o regulado vinha a ANM e a gente tem que dar celeridade. Como você falou, e a tendência é sazonal, sobe um, cai outro, mas sempre tem alguma tendência, alguma necessidade. E a agência ela precisa estar preparada para atender em todos os aspectos. Isso mesmo. E com relação à CEFEM, é isso mesmo. Essa sensibilidade que incrementa em CEFEM, isso não é atrativo. Né? Então, a gente tem que ter tanto o setor, mas é uma coisa de Estado, nem da ANM. Como todo, tem que ter essa sensibilidade nisso. E a gente tem que estar preparado, independente das condições de mercado, para atender da melhor maneira o setor regulado. Até aproveitando esse ponto, é bastante salutar que algumas das iniciativas relacionadas à CEFEM constem da agência regulatória, principalmente uma melhor definição com relação à apuração do preço corrente, né? Esse já há um bom tempo era uma dúvida e um anseio do setor, né? E até mesmo também eu vi na agenda indicativa a questão da possibilidade de compensação de CEFEM paga maior com CEFEM paga menor, visto que existem até algumas demandas judiciais que discutem isso, né? Não deveria ser necessário ir ao judiciário para isso. Exatamente. Nós estamos trabalhando nisso. Inclusive, como o Yuri falou, nada impede que uma indicativa vire prioridade, como nós estamos, quero até salientar aí, a gente teve até uma reunião dias atrás, não foi, Luiz? Com relação, estamos também mexendo na nossa NRM, na tentativa da gente, vamos ter que aperfeiçoar a nossa norma reguladora de mineração, passou a ser uma prioridade em função aí de demandas do próprio setor e a necessidade da gente definir bastante a atribuição de cada instituição. A nossa NRM ela tem ainda um pouco viés ambiental e trabalhista que a gente vai separar. NRM vai ser sobre aspecto de direito minerário, o órgão ambiental vai tratar sobre a parte ambiental e o Ministério do Trabalho sobre o trabalho, e a gente faz atuação
conjunta, mas cada um dentro do seu quadrado, como diz. Então, isso aí, inclusive, ela estava como indicativa e a gente vai, já estive até conversando com o Yuri, a gente vai tentar passar ela agora nessa revisão para uma prioridade. Tá. E deixa eu aproveitar para pegar carona numa pergunta feita aqui pelo Sérgio Frederico Clark. Ele pergunta sobre seguros obrigatórios para o setor de mineração. E, na verdade, eu vou aproveitar para expandir um pouco a pergunta dele. Um dos itens que consta da agenda é a questão das garantias financeiras, que já constava da agenda anterior e foi objeto até de tomada de subsídios. Tem algo que possa já ser adiantado? Quais são as hipóteses que estão sendo consideradas pela agência com relação a essas garantias? Isso o GT, eu posso até falar, depois ele complementa, mas eu, como antes de assumir, eu estava nesse GT, só deixei porque não tive mais condições do ponto de vista operacional. A ideia é a gente estar na fase de, primeiro, a gente definiu qual o risco que a gente vai tratar, né? Porque tem riscos que você pode reduzir durante as ações de fiscalização e riscos que você tem que garantir através de uma garantia, como é o caso. A gente vê até boas práticas no Chile, vendo, é o caso, por exemplo, do abandono da mina, do não encerramento da mina e, com isso, ter um dano maior. Então, a gente já definiu que a nossa garantia vai ser direcionada para o fechamento da mina, é uma garantia financeira para que a gente possa garantir que o empreendedor ele vai iniciar, desenvolver e fechar a mina, né? E caso ele cumpra isso, essa garantia vai ser devolvida, né? E a gente tem a segurança de que o empreendimento vai encerrar. E agora a forma, essa fase ainda que o grupo está. Qual vai ser a forma? Né? Porque, como é um assunto novidade, até a gente discutiu isso também no fórum, nesse workshop que teve aí recentemente, que o ministro promoveu. Né? Como seria seguro? Através de seguro, de bens, aí essa está na fase. Acho que o GT está na fase dessas definições, de a forma de como seria o seguro, porque a gente tem que pensar que quando você inicia o investimento, você precisa aportar capital, a gente não pode impactar o empreendedor já no início, que ele possa ir fornecendo essa garantia ao longo da vida útil, como o Chile faz, né? A partir de um terço da vida útil da mina, ele vai, e assim, e à medida também que ele vai fazendo a sua recuperação, a gente já vai devolvendo. Então, essa forma é que está em fase de discussão do GT. Eu estou um pouco afastado, mas eu me lembro que eu deixei, estava bem nessa forma a discussão do GT, para depois a gente entrar na IR. Acho que vai começar as tomadas de subsídios, né, com entidades específicas, a gente deve estar nessa fase. Talvez o Yuri tenha mais informação, porque eu estou um pouco desligado do GT desde que eu assumi a diretoria. Exatamente. Só complementando o Dr. Roger, esse projeto está em fase final de análise de impacto regulatório e, nessa etapa, justamente, o grupo vem fazendo reuniões participativas com instituições financeiras para levantar todas as hipóteses possíveis de garantias desses riscos, né? Lembrando, como o Dr. Roger comentou, é bem específico o escopo, né? Não é qualquer risco, é o risco de fechamento adequado da mina, né, que está sendo tratado. O grupo vem trabalhando muito na questão da linha de corte entre pequenos, médios e grandes, e agora trabalhando nas hipóteses, né, como pode-se fazer isso junto às instituições financeiras. E posso garantir aqui de antemão que esse processo ainda vai passar por diversas etapas de participação social, então todos os atores interessados vão poder trazer contribuições e críticas aí à proposta que vai ser feita pelo grupo. Tá bem, bom, muito obrigado. Nós estamos completando aqui 1 hora de diálogo, né? Apesar de termos começado com um pouco de atraso. Acho que eu vou fazer uma última pergunta que chegou agora há pouco da Gabriela Carvalho, que é advogada. Ela pergunta se já há alguma previsão com relação à publicação de regulamentação referente ao bloqueio de área para projetos de energia elétrica. E eu complemento aqui. Esse é um tema que, com as diferentes formas de geração que vem ganhando espaço nos últimos anos, né? Então, fotovoltaica, eólica e algumas outras, esse tema ele tem adquirido uma importância cada vez maior. Então, eu me somo a Gabriela aqui no que diz respeito a essa pergunta. Como é que está a previsão de análise da revisão do parecer 500 que foi mencionado aí na agência indicativa? Vai lá, Yuri.
Perfeito. Nesse tema, o chefe de projeto chegou a fazer uma minuta e uma minuta de resolução e uma nota técnica, está sendo discutido internamente. Inclusive, esse tema, nesse último evento que foi feito no MME, né, esse tema foi levado à SGM, porque a gente percebeu alguns tópicos que tangenciam, precisa dessa articulação ministerial. Então, sobretudo, a questão energética, né? Ambas atividades são de utilidade pública. A questão é quais são os critérios, né, para se definir em cada área, se é possível, por exemplo, um bloqueio temporário. A nossa ideia é que o bloqueio definitivo, que vinha sendo muito feito por conta do parecer 500, que ele seja cada dia mais restrito a situações em que, de fato, não é possível a mineração. Então, hoje a gente está nessa fase de alinhamento interno e também junto ao MME para verificar esses critérios, né? Se a gente conseguir construir algo junto ao MME, desses requisitos, né, quais são os aspectos que têm que ser verificados para poder aplicar ou não o bloqueio e como, eu creio que o alinhamento vai ser muito mais tranquilo, né? Mas é isso, a gente está em fase avançada, só como é um tema muito polêmico, a gente está buscando aí esse alinhamento institucional primeiro, antes de lançar uma consulta pública para o setor regulado. Porque envolve outras agências, como o Yuri falou. Inclusive, por exemplo, a gente pode ter uma mina subterrânea, que nada impede que possa passar alguma coisa em cima. Então, mas tem que estar alinhado com a outra instituição, porque, como diz, ambos são de utilidade pública. Então, a gente também não pode um cercear o outro, então a gente tem que chegar para ver qual é o melhor caminho. Foi muita discussão no workshop aí com o ministro. Então, a gente vai precisar alinhar com a outra instituição antes de sair qualquer resolução. Perfeito. Bom, muito obrigado. Luiz Maurício Azevedo, algum comentário final, alguma observação final? O que eu gostaria de comentar, e vou até esclarecer um pouco a pergunta da própria Rafaela, que ela fala em relação a quais os efeitos da nossa regulação. Eu não vejo qualquer dúvida que o Brasil tem um caminho muito longo a percorrer. Se a gente comparar com outros países com o nosso tamanho territorial, a Austrália hoje tem mais ou menos 350 minas e tem uma receita mineral de 220 bilhões em 2021. Canadá tem mais ou menos 200 minas e chega a 55 bilhões. O Brasil, esse número fica um pouco difícil da gente identificar, mas a nossa receita é em torno de 55 bilhões. Então, a gente vê que, pelo tamanho da própria Austrália, temos um caminho muito grande. E eu acho que, assim como vocês também devem, talvez, concordar, que o nosso arcabouço regulatório ele é muito eficiente. O que falta, talvez, é uma certa agilidade no nosso setor, né? E isso eu estou vendo uma preocupação, principalmente do Roger e do Yuri, no sentido de aperfeiçoar os métodos regulatórios e, principalmente, afastar cada vez mais a discricionariedade e automatizar o sistema. E a gente não vê outra saída para isso. Então, eu aqui louvo essa iniciativa de vocês, acho que todos nós do setor regulado aguardamos com ansiedade esse plano da ANM 4.0 e outras iniciativas nesse sentido. E, mais uma vez, acho que em nome de todo o setor, a gente renova os agradecimentos pelas ofertas públicas passadas e esperamos ansiosamente as novas ofertas que estão prometidas para esse ano. É uma fonte de receita para o país, para mim, tudo bem. De receita para a própria ANM, mas principalmente são empregos e impostos para nós brasileiros. Obrigado a todos. Adriano, palavra com você. Bom, obrigado, Luiz Maurício. Agradeço imensamente a disponibilidade e generosidade do tempo e as apresentações feitas pelo Yuri, pelo Roger, com o apoio do Luiz Mauro. Muito obrigado. Não sei se tem algum comentário final que gostariam de fazer. Adriano, só assim, complementando a fala do Luiz, né? Eu penso que uma agência reguladora, o principal papel dela para dar atratividade para o setor é conferir nas suas regulamentações e nos seus julgamentos, né, uma segurança jurídica e também visar ao máximo a desburocratização, a redução do fardo regulatório e, assim, diminuir o custo do Brasil. Como vocês puderam ver na nossa apresentação, praticamente todos os projetos da agenda regulatória visam isso,
visam conferir maior segurança jurídica para o setor e reduzir ali a burocracia e o fardo regulatório, né? É um caminho longo, como o Luiz falou, a gente tem desafios enormes aí de sistemas, de digitalização, de poucos servidores, mas é um desafio hercúleo que a gente está conseguindo traçar aí, e creio que algumas melhorias já são perceptíveis, e a ideia é prosseguir nesse caminho de êxito aí nesses próximos anos. Eu agradeço novamente a oportunidade. Perfeito, Yuri. Só para complementar também, essa nova gestão, a gente persegue, é isso aí mesmo, Luiz, a gente dá mais celeridade aos processos de outorga, né? Como a gente diz, menos outorga e mais fiscalização, né? Como a gente vê, pela experiência que eu tive em outros países, a gente ser bem célere, né? Isso é uma prioridade zero na nossa gestão. É isso. Acredito que até dezembro a gente vai ter grandes avanços, né? Apesar da dificuldade que a gente tem, como você sabe, de recursos humanos e tudo, mas eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade, né? Como eu falei até no meu discurso de posse, a gente tem que ir para o mundo 4.0. Se a mineração está 4.0, a agência também tem que ser 4.0. Então, a gente está muito persistente nessa perseguição disso, né? E o que a gente puder fazer, inclusive para dar essa transparência, como o Yuri falou, né? Foi um grande ganho a virada da agência, a gente ter a superintendência de regulação, tudo que a gente faz hoje com maior transparência, a ideia da agência também é uma melhor relação que a gente vê em outros países entre o regulador, o regulado e a academia que dá o suporte para a gente poder desenvolver algum tipo de trabalho. E isso é o mote dessa nova gestão. A gente está sempre alinhado com todos. Ótimo. É salutar ouvir tudo isso. A gente sempre torce para o desenvolvimento, tanto da mineração brasileira como da ANM, também como uma agência recém-criada e que já tem muito trabalho pela frente e já tem feito bastante. Muito obrigado mais uma vez ao Roger Cabral, Yuri Moraes, Luiz Mauro, obrigado ao vice-presidente, o Luiz Maurício Azevedo. Agradeço também todo o apoio da Brazilian Chamber of Commerce in Great Britain, Canning House, e da equipe de apoio da própria Bridgecham. Agradeço a audiência de todos os participantes, agradecemos as perguntas e esperamos revê-los num próximo webinar, numa próxima oportunidade. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos.